E aí, pessoal, beleza? Libertário03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre: comenta, compartilha, se inscreve. Checa os links na descrição, tem os links para apoio financeiro do canal através de Nano, Bitcoin e Shitcoin, ou seja, moeda estatal via Pix, pode fazer uma doação lá caso você queira. E também, muito importante, o link das redes sociais. Lá você pode entrar no canal do Telegram, me seguir no Twitter, que eu aviso o que está acontecendo, mais no Telegram, né? Que é um canal mais direto. Instagram também, a página tá lá, que eu sempre divulgo os vídeos. Toca o sininho das notificações, às vezes o YouTube não te entrega conteúdo mesmo estando notificado. Nesse caso, as redes sociais estão aí para isso. Qual que é o assunto do vídeo de hoje? Era para ser o assunto do vídeo de ontem, mas por que não teve vídeo ontem? Expliquei no Telegram. Eu não consegui assistir a entrevista do Ciro Gomes. Meu plano era fazer o vídeo da entrevista do Ciro Gomes no Jornal Nacional ontem. Só que aí não deu certo. Por que não deu certo? Tentei achar a entrevista no YouTube, a entrevista não estava no YouTube. Aí tive que apelar pra Globoplay, só que quem tem a Globoplay na minha casa é minha mãe, então ela não estava em casa, não deu pra eu ver, e aí eu não consegui fazer o vídeo, enfim. Mas o vídeo está sendo feito hoje, então considera assim que eu estou prestando um serviço de utilidade pública para você, que é poupar você de 40 minutos ver o Ciro Gomes imprimindo estatísticas e falando besteira. Então, por esse serviço de utilidade pública, eu mereço um adicional de insalubridade do YouTube. Ele não vai me pagar, mas você pode pagar um café. Link na descrição de como me ajudar financeiramente aí. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos pegar assim os aspectos da entrevista do Ciro Gomes. Eu não vou entrar muito assim a fundo na questão das propostas dele, porque eu tenho um vídeo analisando exclusivamente as propostas dele. Aliás, eu tenho uma playlist inteira aqui no canal analisando as propostas dos candidatos, a qual acredito eu que amanhã eu vá colocar o livro, perdão, o vídeo da Simone Tebet também, vou fazer a análise dela, deve sair amanhã, se não sair amanhã, sai no sábado. Eu quero também fazer hoje ainda o vídeo da entrevista do Lula, eu vou lançar no mesmo dia, porque eu vou conseguir assistir no mesmo dia, já me programei para isso. Mas enfim, vamos entrar nos pormenores aí da questão da entrevista do Ciro. Só uma coisa assim que ele colocou, que eu quero comentar que eu acho que é interessante, ele quer federalizar as polícias e um outro ponto sobre a questão dele lá do orçamento lá que ele quer botar imposto em grandes fortunas, enfim, algumas coisas. Eu vou comentar a primeira parte da federalizar a polícia. Ele quer pegar alguns crimes e colocar a nível federal. Ele fala corrupção, tráfico de drogas, enfim, algumas coisas desse tipo. Cara, isso aqui é tipo assim, na prática você vai colocar mais poder de polícia na mão do presidente. Então o presidente ele vai poder mandar investigar, prender, enfim, medida cautelar, mais gente. Isso já tá dando uma merda federal com o no Tribunal Federal, com perdão do trocadilho, com o careca de capa prendendo quem ele quer, arrebentando quem ele quer, como ele disse que ia fazer, e aliás ele é um homem de palavra, ele cumpre o que ele promete. O cara tá fazendo o que ele quer, basicamente ninguém para ele. Imagina agora que, tipo assim, além de você ter o careca de capa, você, sei lá, tem um outro presidente maluco fazendo a mesma coisa que o careca de capa faz. A gente realmente precisa de, tipo, mais poder na mão de mais um indivíduo para ele poder perseguir e arrebentar quem ele quer? Não é lá a ideia muito inteligente do Ciro Gomes, né? A outra ideia, assim, também que eu quero destacar é essa questão do orçamento. E ele fala que ele custa, se eu não me engano, 21 bilhões, o custo atual dos 400 por 600 reais do Bolsa Farelo lá do Bolsonaro, que ele chama de auxílio emergencial. O Ciro Gomes quer aumentar isso para 1.000, aí ele fala que ele vai meter o imposto em grandes fortunas, que vai aumentar, que não sei o quê. Eu sei que assim, no final da matemática, eu não vou entrar muito nos pormenores disso, enfim. Eu sei que assim, a conta para poder chegar na conta que ele quer é 31 bilhões de reais e na prática ele chega a 29,75, 29,750, se eu não me engano. Enfim, a matemática não fecha, mas quem disse que a matemática fechar é argumento pro Ciro? O cara imprime estatística da cabeça dele e todo mundo, mito, preparado, o mais preparado, inteligente. Então, não realmente importa. Tirar essas duas propostas da frente, vamos entrar num ponto central aqui do vídeo, a tese central que eu quero argumentar, que é o problema das ideias do Impressiro e dos minions do Impressiro. Que é basicamente dois pontos que eles convergem, vamos colocar assim, você tem aqui de um lado e aqui do outro duas ideias, elas convergem em algum ponto, elas são complementares, elas não são divergentes, que é a ideia de coletivismo, ou seja, de que não importa o indivíduo, e você pode notar isso muito claramente na forma como na verdade qualquer político praticamente argumenta, que ele nunca fala tipo assim, o pobre, sei lá, o Joãozinho, pobre, não sei o que, ele sempre usa o argumento
generalista, tipo assim, coletivista, né? Ah, os pobres, ah, os ricos, ah, os não sei o quê, os brasileiros, o povo da Amazônia, os moradores da Amazônia, Manaus, tipo, ele pega como se Manaus, assim, fosse um indivíduo e fala em nome de Manaus. Ele faz isso muito na entrevista quando perguntou ele para meio ambiente. E a outra ideia é a ideia de uma tecnocracia, que é tipo assim, ah, vamos fazer um governo das pessoas inteligentes, porque, cara, o Ciro Gomes ele sabe, ele fala na entrevista, eu sei lá, eu Manaus, eu sei que não sei o que, eu sei isso aqui, eu sei no Ceará porque eu fui governador, enfim. Ele dá esses argumentos meio tecnocratas, vamos colocar assim. Qual que é o problema desses dois pontos? Primeiro, o coletivismo é a completa negação do indivíduo, ou seja, não é o indivíduo que importa, ele é só tipo assim, tá ali no meio, ali, dane-se, enfim, caguei pra você, quem é você. E essa é a base de literalmente todo o movimento totalitário da humanidade, o tiozinho do bigode, fascismo, comunismo, socialismo, com Ciro Gomes não é diferente. E também casa muito bem, por isso que eu disse que as ideias são complementares, são convergentes, não divergentes, com a tecnocracia que ele quer fazer, que é o quê? É basicamente o governo das pessoas inteligentes. Vamos, não é que assim, não é que o Estado não funciona porque não tem como ter o problema informacional resolvido, como o Hayek apontou, ou como a questão do cálculo econômico, como o Mises apontou, que basicamente, assim, resumindo do resumo o argumento, o Mises ele refutou o Estado em 1920, quando ele escreveu o tratado dele, o cálculo econômico sobre uma comunidade socialista, tá aqui na minha biblioteca, mas não tá aparecendo pra vocês. Só que o Mises ele não teve a sacada para entender a profundidade do ensaio dele e ele percebeu que na verdade ele refutou o Estado e não o socialismo, porque o Estado em última análise é o socialismo. Qual que é o argumento central do Mises? Ele argumenta o seguinte, que quando você coloca meios de produção coletivizado, vamos colocar assim, você não tem como saber os preços das coisas. Por quê? Porque você não tem a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, você não tem lucro, você não tem incentivo para a produção correto, e sem isso o produtor ele não consegue saber a quem produzir, qual é o custo dos materiais, e na prática isso acaba levando a um iminente colapso. A mesma coisa se aplica ao Estado, quando acontece isso, e o Ciro é um defensor ferrenho de nacionalizações, estatizações, essas coisas. Ele tem muito isso no plano de governo dele, é mais uma linha desenvolvimentista, um pouco diferente da linha socialista marxista do Lula, vamos colocar assim. E o outro ponto do Hayek é um argumento bastante simples, na verdade, entender. O do Mises é um pouco mais técnico, enfim, você precisa entender um pouquinho mais de economia. Mas o do Hayek é muito simples, é simplesmente assim, é uma é uma declaração de ignorância do Hayek. E ignorância no sentido de que, tipo assim, cara, o Hayek fazia um argumento nessa linha. Eu não sei realmente fazer tudo na sociedade, eu não sei produzir tudo, e mesmo que eu soubesse, é humanamente impossível para um ser humano ter todo esse tipo de conhecimento. Por exemplo, como é que alguém se capacita para ser presidente, por exemplo? O que você precisa para ser presidente? Você precisa, sei lá, tipo, você precisa saber de economia, de filosofia, de ética, de política, de direito, de sociologia, de história, de geografia, de engenharia. Como que alguém consegue humanamente acumular tanto conhecimento? Então, tipo, o que o Hayek argumenta? Que o conhecimento está disperso na sociedade, ou seja, está distribuído entre os indivíduos, não de maneira igual, evidentemente. Há desigualdade de conhecimento entre indivíduos, por exemplo. Eu sou muito capacitado para falar de economia, mas sei lá, se você botar eu para falar sobre, sei lá, a geografia do Monte Everest, por exemplo, eu não vou saber nada. Eu só sei que, tipo assim, o Monte Everest é uma montanha muito alta e fica em algum lugar do planeta que eu não sei, não lembro nem agora onde é que fica. Então, mas sei lá, você pode pegar algum cara que seja um geógrafo ou alguém que estuda montanha, não sei nem como que é o nome disso, e o cara pode vir aqui no canal, sei lá, hipoteticamente fazer um vídeo sobre isso e o cara dá uma aula. Você pode achar uma aula disso no YouTube. Aí você faz uma pergunta para ele de economia, sei lá, tipo, como é que sei lá, explora a montanha comercialmente, o cara não vai saber, porque o cara não está especializado nisso. Ele não tem essa capacidade técnica e tá tudo bem, não tem nenhum problema. Assim como um economista assim altamente formado, gabaritado, com diversos diplomas, ele vai na padaria para comprar pão porque tipo assim, mas ele sabe todo o processo de produção do pão, ele sabe fazer e tal, sabe como funciona uma cadeia de produção de pão e sim, dá para você saber mais ou menos assim de maneira geral, sendo economista, tu consegue pegar as noções disso. Mas por que ele vai na padaria comprar pão? Porque imagina se ele tivesse que comprar pão todo dia, produzir pão todo dia, basicamente. Ele não ia conseguir. Então, de novo, o conhecimento está disperso na sociedade. Embora ele provavelmente seja mais inteligente que o padeiro, ele não sabe fazer pão. Então o padeiro ajuda ele no que ele é ignorante. É basicamente esse o argumento do Hayek.
E aqui você já consegue perceber como que o Ciro Gomes ele cai nessa arrogância fatal, que é tipo, ah, eu sei, eu vou fazer, eu sou o cara, eu sou o picudão aqui que eu vou conseguir executar, ah, confia em mim, que não sei o quê. E, assim, é muito bizarro, porque essa ideia de que você vai colocar um cara lá e ele vai resolver o problema é muito arraigada no pensamento brasileiro. O Bolsonaro é esse cara também. O Bolsonaro é esse cara, porque o que o Bolsonaro falou na campanha de 2018? Não, o problema do Brasil é o seguinte, eu sei resolver o problema do Brasil. Tá, Bolsonaro, qual que é a sua tese para resolver o problema do Brasil? O problema do Brasil é que assim, os ministros são escolhidos por critério político e meus ministérios vai ser tudo técnico. Tá, e ele foi lá e colocou tipo um monte de gente gabaritada nas áreas. Ele colocou um economista na pasta de economia, colocou um engenheiro de obras ou alguma coisa assim, enfim, não sei qual é a formação do Tarcísio, mas enfim, colocou um cara lá para executar as coisas. Colocou um notório juiz no Ministério da Justiça, que foi o Sérgio Moro, não deu muito certo, mas enfim. Colocou foi colocando gente assim que sabia, que conhecia do riscado em cada ministério. E, de novo, qual foi o resultado disso? O Paulo Guedes na economia virou uma máquina de imprimir dinheiro, causou uma crise gigantesca. Os ministros da saúde dele foram desastrosos, apoiando protocolos bizarros no tratamento do grande evento de 2020. Que mais que deu errado? Eu preciso realmente mostrar mais algum exemplo, ou como essa ideia perdura no aspecto ideológico brasileiro. Então, assim, o brasileiro médio, assim, eu não tô fazendo esse vídeo aqui para libertários, porque para libertários tudo que eu tô falando aqui é óbvio, mas tentando pegar aqui o afegão médio, ele tem essa ideia de que, vamos colocar um cara inteligente lá que resolve o problema. E foi uma parte da entrevista, assim, logo no começo, que fez eu gargalhar de dar risada. E gargalhar mesmo, assim, tipo, eu realmente parei o vídeo, tipo, comecei a dar risada. Que foi o Ciro Gomes falando assim, não, que o Einstein fala que insanidade é você tentar as mesmas coisas do mesmo jeito e esperando resultados diferentes. O que é as ideias do Ciro Gomes? É tipo assim, o Ciro Gomes é um Bolsonaro cearense, basicamente. Ele quer, só que com um pouquinho mais de viés esquerdista, desenvolvimentista e vamos taxar rico e enfim. Porque ele quer fazer a mesma coisa que o Bolsonaro fez, é tipo, só que a diferença é que ele não vê o Bolsonaro assim, ele tinha um pouco mais de humildade intelectual nesse aspecto de entender que ele é uma anta, um tapado e ele não sabe fazer as coisas, então eu vou colocar gente que sabe pra fazer o que tem que ser feito. O Ciro não, ele já se acha um gênio, um tipo especial de ser humano que ele tem que mandar na sua vida, porque você é uma anta, se não fosse ele mandando na sua vida, sei lá, você ia destruir a sua vida. É muito a cara dele, esse autoritarismo tecnocrático, e ele coloca isso na figura dele, assim, ele se acha muito inteligente, ele se acha um gênio, e ele não diz isso publicamente, mas é só você ver sempre que ele começa a falar, é tipo, eu vou fazer, eu conheço, eu sei, não sei o que, ele é muito esse cara. Então você vê como que essa ideia desse autoritarismo tecnocrático no Ciro Gomes é mais forte, o viés autoritário no Bolsonaro nem tanto. Você vê que essa tecnocracia, essa ideia de que vamos colocar gente capacitada para resolver problema não é uma coisa que se restringe a um aspecto ideológico, é uma ideia muito mais profunda, muito mais arraigada no brasileiro. E é uma das raízes do profundo amor do Estado do brasileiro ao Estado, né? Então é uma das ideias que tem que ser combatida. O Ciro Gomes hoje é o grande expoente dessa ideia no Brasil. Ele tem o gado dele lá, os Ciretes lá, o gado do Empresário é bastante ativo nas redes sociais, inclusive. Eu espero, inclusive, que alguns dele venham aqui no vídeo, porque eu dei uma provocada lá no Fábio Porchat lá, falando que o Ciro era mais preparado. Eu falei, esse cara claramente não viu meu vídeo, coloquei o vídeo do Ciro, então o vídeo do Ciro tá aqui na descrição, se você quiser assistir, falando sobre o plano de governo dele. Como eu disse, eu não vou entrar muito em propostas, essas coisas, porque não é o intuito desse vídeo, o vídeo sobre isso já tá feito. Mas enfim, é isso aí que eu queria trazer pra hoje, sobre a entrevista dele. O resto é só basicamente proposta. E uma última coisa assim sobre a entrevista é como você percebe como a Globo tem um viés esquerdista muito, mas muito acentuado, porque o Ciro Gomes ele foi recebido com um mar de rosas, ele não foi interrompido. E quando eles interrompiam o Ciro, o Bonner e a Renata Vasconcelos, ele falava, não, calma aí, deixa eu só terminar. Aí, não, sim, tudo bem, pode terminar. E ele conseguia concluir o raciocínio, e quando acontecia com o Bolsonaro era tipo assim, não, calma aí, deixa eu terminar. Não, próxima pergunta, próxima pergunta. Então, tipo, em termos de entrevista, o tom foi completamente ameno, completamente é, mais amistoso do que foi com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi tipo assim, vamos massacrar você e, e é isso. Agora com o Ciro não, foi tipo, Ciro, bem-vindo, Ciro, nossa, Ciro, você é um homão da porra, Ciro, que homem, caraca. E,
de maneira geral, assim, sobre a performance do Ciro na entrevista, eu acho que aquela entrevista é perigosa, porque o Ciro foi muito bem naquela entrevista. Ele conseguiu expor as ideias dele de maneira clara e bem falada. E eu acho que ele saiu grandão dessa entrevista porque a Renata Vasconcelos ela deu um feedback muito bom pra ele, que é ele ser um cara que, tipo assim, ele é muito truculento com os adversários. E ela falou pra ele, dá uma seguradinha aí porque você tá colaborando pra polarização. E ele absorveu o conselho, ele falou isso na entrevista, tipo, não, é um bom conselho e tal. Vou levar isso em consideração. Então o Ciro saiu dessa entrevista grandão, porque ele conseguiu expor as ideias dele. As ideias dele estão erradas, como espero que tenha ficado claro ao longo do vídeo, e complementando o vídeo, a análise do plano de governo dele, você vai entender mais profundamente. É um vídeo maior. E em termos de entrevista, o Ciro ganhou bastante. Eu acho que pra ele, Ciro, foi muito bom a entrevista, ele saiu maior. E o final dele, as considerações finais dele, é basicamente ele consolidando o plano de governo dele, que é tipo assim: você que tá votando no Bolsonaro porque odeia o Lula e você que tá votando no Lula porque odeia o Bolsonaro, vota em mim. Que é a estratégia que ele quer fazer pra ir pro segundo turno com um dos dois e tentar ganhar de um dos dois. Mas é isso aí. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Espero que tenham curtido. Comenta aí o que você acha do Ciro Gomes, dos Minions do Ciro. Se você pretende votar no Ciro, deixa também seu comentário, se é bem-vindo. Eu quero, de preferência, assim, argumentar e esclarecer alguma dúvida que ficou. Mas é isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.